discussão a respeito desse tema. Então, neste momento, nós passamos então para a página de abertura, tá? Indicando um bom ambiente na nossa casa espírita. Quem tem a página chama-se Sexo. Tá? É uma página de Emmanuel, do livro Pão Nosso, tá? Psicografado pelo Chico Xavier. Então, essa passagem também é tema de uma passagem evangélica de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou certo do Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, Romanos 14, 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos Romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava o objeto diário das discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo em outros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleias. Fundamente cérebro e espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas, na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas da paternidade e da maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo feito do mar lhe criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhes os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundícia no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Emmanuel. Meus irmãos, então nós pedimos agora aos nossos irmãos que fechem seus olhos e elevem sentimentos, imensamente sentimentos mais aos céus, e vamos somente à prece da noite, a prece da abertura, dizendo assim: Senhor Jesus, irmão maior de cada um de nós, Senhor de nossas almas, aqui estamos mais uma vez no sentido de estudarmos um pouco da tua doutrina e viva à luz da doutrina do Evangelho da Educação. Neste momento, Senhor, em nome de todo bem, em nome da equipe espiritual desta casa, mas a ajuda que nossos irmãos José Luiz e Espírito Santo estão nos dando também, que nós possamos iniciar os trabalhos desta noite com o nosso irmão aqui, Anderson, e vemos mudar, falando sobre o livro Renovando as Atitudes. Que ele possa ser, de certa forma, agindo da melhor forma possível, sendo ajudado, sendo realmente
estamos. Então nós vamos passar então para o nosso irmão Anderson Fernandes Santos, que vem lá de Madureira, do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. Muita paz, que possa nos convidar com essas colocações, com essa posição. Bom, o Hamed, no seu livro Renovando Atitudes, nos coloca esse capítulo Aprendendo a Perdoar. Eu acho interessante esse Aprendendo a Perdoar. Nos remete à ideia real de que nós somos estudantes, né? Na escola da Terra, renascemos para evoluir, para crescer. E crescimento pressupõe a maturidade. Maturidade pressupõe crescimento, aprendizado, né? E aprender exige de nós que nós saibamos que precisamos. Só aprende quem está com o espírito aberto para novas informações. Se a pessoa está fechada para novas possibilidades, ela não tem como aprender coisas novas. E o perdão é uma palavra que nós espíritas estamos sempre lidando, mas sempre há nuances novas que nós precisamos estar utilizando, porque a maioria dos seres humanos, ora encarnados no planeta Terra, somos muito endurecidos. A questão do perdão, ele está atrelado diretamente à questão do orgulho. A questão do perdão está atrelado diretamente à questão do orgulho. Se temos mágoa, ressentimento, se não conseguimos perdoar alguém ou algo, nós podemos, através disso, medir o índice do nosso orgulho pessoal. Orgulho quer dizer o seguinte, que nós valorizamos por demais a nossa personalidade, que a nossa personalidade não pode sofrer nenhum tipo de arranhão. O problema é que nós, em breve, estaremos deixando este corpo físico, indo para o mundo verdadeiro. Esse mundo aqui, ele é temporário. Na próxima vida, daqui a 100 anos, 200 anos, não sabemos quantos anos, nós vamos voltar à Terra e vamos ter um outro nome, vamos nascer em outro lugar, muitos de nós iremos nascer no outro sexo, né? Em outro país, em outra língua, teremos uma outra personalidade. E nós já tivemos muitas personalidades, já vivemos muitas vidas, já estivemos ora como homens, ora como mulheres. Nossas personalidades são fugazes, mas o nosso orgulho continua conosco. Então, o que acontece? O Hamed nos explica que diante do erro alheio, uma das formas que nós temos para lidar com essa situação é colocar um distanciamento psíquico da situação. Procurar abstrair a situação e deixar ela não como se fosse uma coisa que arde e queima. Medeia é uma peça grega, do grego antigo, de Eurípides, e nessa peça, que tem 2.400 anos, Medeia é deixada pelo seu amante, que a troca por outra. Esse amante tem filhos, e Medeia, por vingança,
mata os filhos do amante com a outra. Há 2.400 anos, essa é uma peça de 2.400 anos, Grécia Antiga, e já fala do ressentimento, fala do ódio e fala da vingança. O teatro grego, as peças gregas, elas são constantemente reapresentadas. Por quê? Porque elas têm, apesar de serem muito antigas, elas trazem questões que são muito atuais. Uma dessas questões é da vingança. Quem é conhecedor de livros mediúnicos, dos romances do Emmanuel, como, por exemplo, o Há 2000 anos. Plúbio Lentulus, o que ele era? Ele era um senador romano e, como bom senador romano, muito orgulhoso. Em Roma, o orgulho era uma coisa que as pessoas... era uma regra, né? Não ter orgulho, não ser orgulhoso, era considerado uma falha moral. E a gente que leu, todo mundo que leu o livro sabe que foi armada uma situação para a esposa dele, em que parece que ela está sendo indigna, está traindo, mas na verdade nada daquilo é verdadeiro. Aquilo é uma armação que fazem, e o Emmanuel, por amar muito, não a rejeita, não joga na sarjeta, mas fica 40 anos sem falar com ela, morando no mesmo teto. O livro é maravilhoso, merece ser lido. Eu vou contar o final. Mas o final do livro não é o mais... O livro não é... O romance de Emmanuel não é que nem esses romances que, contando o final, você estraga, não. O romance de Emmanuel é um mergulho profundo no conhecimento espiritual e na revivescência do Cristo. Emmanuel faz o Cristo nascer em nós com esse romance. Então ele não é o final. O final é que, diante de uma situação em que ela renuncia, ela troca de roupa, ela tem roupas da nobreza, e com essa roupa ela não seria jogada aos leões. E a escrava dela tem roupa de escravo. E elas trocam de roupa. E ela é jogada numa festa do circo, em que o grande homenageado quem é? É o marido. E o marido a vê, sem poder impedir, sendo devorada pelos leões. E depois ele descobre que ela era inocente. Tudo isso ocorreu porque o orgulho era muito forte. E muitos de nós continuamos tão orgulhosos quanto éramos na época da Roma Antiga. Essa mesma incapacidade de perdoar, incapacidade de se botar a uma distância psíquica, até para poder enxergar melhor a situação, que às vezes a situação não é aquela que está desenhada. Mesmo assim, por nos julgar incapazes de ser atingidos, nós não merecemos, nós não perdoamos. Então o conhecimento espírita, ele traz uma novidade. A maioria de nós, a doutrina espírita tem 150 anos na Terra, a maioria de nós, grande maioria, está sendo espírita pela primeira vez. E esses conhecimentos transcendentais, eles sempre existiram na Terra, mas sempre muito restritos. Com a doutrina espírita, essa avalanche de conhecimento espiritual chega aos seres humanos comuns, chega a nós, sem que haja grandes méritos de nossa parte. O grande comprometimento que a maioria de nós, espíritas, temos é de melhoria. Que nós nos comprometemos antes de nascer era de voltar melhor do que quando nascemos.
A doutrina espírita ela traz uma novidade, que é o seguinte: a lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação, ela não é só para ser utilizada nas doutrinações. A gente usa ela muito na doutrinação, para doutrinar os espíritos, né? Mas ela precisa ser entendida para a nossa vida diária. Porque ela, bem entendida, nos ajuda a diminuir o nosso personalismo, o nosso apego à nossa imagem que não pode ser arranhada. De que forma? Quando nós começamos a perceber que todas as diversidades que acontecem conosco e que realmente nos abalam, não é fruto de uma inocência, não é fruto de um acaso, é fruto de uma lei que é perfeita, porque Deus é perfeito. A lei de ação e reação nos diz o seguinte: se algo de ruim te acontece, e essa coisa te abala o espírito, mexe com você, provavelmente, mas muito provavelmente, há 90% de chance de que você esteja recebendo um ato equivocado do passado. É a reação de uma ação que foi feita anteriormente. O escândalo há de vir, mas ai daquele que traga o escândalo. O ato mau que alguém fez no passado fará com que aquela pessoa sofra no presente. Mas não é uma obrigatoriedade que alguém a faça sofrer. Então, um amigo meu católico ironizou, né, essa coisa de, você diz o seguinte: o cara vai e mata numa vida, depois o outro vai e mata ele na outra vida, depois o cara vai e mata na outra vida, depois, isso não acaba nunca? Eu falei, isso daí é uma visão simplória. A lei de ação e reação não tem nada a ver com isso. A lei de ação e reação tem a ver com o indivíduo, com uma pessoa só, aquele que fez o ato mau. Como a lei se encarregará de corrigir, fazer com que esse espírito receba o fruto da sua ação, nós não sabemos, e não precisa vir por meio de ninguém. A lei divina sabe por si só se encarregar dos processos. Então, se um indivíduo sofre, mata alguém, e esse alguém que foi morto o perdoa, a pessoa que perdoou, ela sai do ciclo de ação e reação. Mas o perdão dela não fará com que aquela pessoa deixe de sofrer as consequências de seu ato. O que o perdão faz? Liberta quem perdoou. Você não precisa. A gente vê nos filmes americanos, o cara perdeu a filha, depois vai lá e mata todo mundo com uma arma só, mata 300. Essa coisa do Rambo, né? Esses filmes de vingança, de tiroteio, eles fazem sucesso. Por quê? Porque estimula essa coisa vingativa que todos nós temos, do revide. Numa novela, duas novelas que teve das 8, uma agora eu me lembro o nome, a vilã era a Flora, né, para quem é noveleiro, foi a novela das 8, esqueci agora o nome, mas essa vilã foi interpretada por uma excelente atriz. E aí o que aconteceu? Quando a atriz é excelente e faz um vilão, todo mundo fica com raiva da vilã. E quando a mocinha em algum momento bate na vilã, a gente, é isso aí! Por quê? É uma catarse, né? A gente está jogando ali todas as nossas frustrações, todas as floras da nossa vida, aquela atriz está encarnando. E a gente quer, já que a gente não tem, a gente é polido, é contido, né? Mas continua tendo
o mesmo espírito de revide, a gente diz, tem que morrer mesmo. Às vezes a coisa aconteceu lá do outro lado do mundo, tem que morrer mesmo. Está vendo o Jornal Nacional? Nossa Senhora, tem que morrer mesmo. Tudo isso é o quê? É o que está dentro de nós. Nós podemos até não ter uma situação em que você vai matar alguém, mas você não perdoa, você é ressentido. Você se lembra daquele ato que aquele teu primo fez há 15 anos atrás. Por quê? Porque o Hamed nos explica. A qualidade do pensamento determina a ideação construtiva ou negativa. Somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que circulam sistematicamente em nossa órbita áurica, nossa aura. Essa aura, ela traz imagens que nós criamos. Essas imagens são fruto da criação da nossa mente. E quando nós temos um ressentimento, aquela imagem, aquele traço negro fica na nossa aura, porque nós estamos ressentidos. Há clarividentes que inclusive dizem que às vezes tem a figura de uma ferida na aura, na altura do peito. É o ressentimento. E esse ressentimento não sendo curado, essa ferida adentra o perispírito e depois o que acontece? Repercute no corpo físico, somatiza. Aí são por que os cânceres, os problemas, as dificuldades, as somatizações emocionais, elas começam a partir dessa circulação da alma. Então a maior vítima de não perdoar é aquele que não perdoa. Aprender a perdoar é uma estratégia que nós vamos começar a utilizar para nos liberar dessas somatizações, que podem trazer repercussões nessa vida ou na próxima vida. E pode trazer repercussões no espaço entre uma vida e outra. Por quê? Porque aquele que é ressentido, se ele não faz nada de útil, se ele não está engajado em algo maior, e se aquele ressentimento é muito forte, por exemplo, há um caso do Chico Xavier, narrado em mais de um livro, que o Chico recebeu, não o Chico, mas não me lembro agora, acho que foi um parente, ou um conhecido, ou uma mãe que rejeitou, uma criança toda, sérios problemas, deformado, corpo físico complicado. E o Chico falou que aquele espírito tinha sido um cardeal que tinha feito muito mal na França, no século XVI ou XVII. Um cardeal que dirigiu a França com mão de ferro e criou o que com isso? Muitos desafetos. Essas pessoas foram vítimas dele. Mas agora, os séculos estavam passando e eles estavam o quê? Ele reencarnou próximo ao Chico, e o Chico e o grupo dele ia doutrinando esses espíritos. Porque esses espíritos estavam presos ainda a ele. Por quê? Porque estavam ressentidos pelo que ele fez. Passado 400 anos, 500 anos. Então, se a gente não perdoa e não tem nada de construtivo, nada de maior, o que acontece quando desencarna? O nosso ódio, a nossa raiva, nos arrasta para próximo de quem nós odiamos. E nós nos tornamos obsessores. Por quê? Porque quando a gente leva um tapa na cara,
Você está tranquilo, leva um tapa na cara. Você não é vítima? Você não vai aceitar, né? Não, eu sou um homem. E vai revidar. Jesus disse: dê a outra face. Mas não, eu sou espírita, mas esse negócio de dar outra face não é comigo. Por quê? Não tenho sangue, eu não tenho sangue de barata. É uma visão ainda de bicho. A gente agia assim lá em Roma. A gente agia assim lá no Egito, na Pérsia. A gente já está cansado de agir assim, gente. E agindo assim, a gente está aqui hoje. A gente ainda está preso, chumbado ao planeta Terra. Não atingimos ainda, a maioria da população está longe de atingir as esferas mais tranquilas quando desencarna. E muitos de nós viemos das zonas umbralinas e infelizmente voltaremos para as zonas umbralinas, porque trazemos ainda o mesmo espírito de vingança, de ressentimento, de ódio. O que mudou? A personalidade, o caráter, o jeito de ser, é muito difícil de ser modificado. Se nós deixarmos ao léu, nós não mudamos. Nós podemos, numa encarnação, não agir como agíamos há 2000 anos. Mas nós continuamos estagnados naquela situação. Por quê? Porque para que nós possamos conquistar essa condição de dar a outra face, nós temos que aprender e criar estratégias para lidar com a situação. O Chico todo mundo conhece, é muito conhecido, uma estratégia que o Chico recomendava para não revidar desaforo. Quem se lembra? Hein? Encher a boca de água, né? É uma estratégia, gente. Ah, mas como é que é isso? Eu não sou assim, mas faço isso. A gente precisa entender o seguinte: se você acha que não é necessário, você nunca vai fazer isso. E vai ficar sempre revidando, se magoando, ressentindo, tratando diferente. Quando toca na mão da pessoa, sente aquele arrepio. Quando a pessoa toca em você, você se sente mal. Por quê? A mágoa é sua. Você está magoado, você está raivoso. Você, se pudesse, se vingaria, ou até se vinga. Nós precisamos colocar uma distância da situação. Entender a lei divina. Qual é a lei divina? Nada acontece por acaso. Se eu fui atingido, é porque eu devo, não é ele que me atingiu, mas a lei. E a melhor forma de eu lidar com a lei divina não é ficando raivoso ou pirracento, mas servindo, construindo um futuro melhor com meus atos de hoje. Eu renovo as atitudes, renovo o meu futuro, porque a minha ação de hoje me diz como será o meu futuro. Se o meu passado é um passado que quando a gente abre e mostra, a gente não quer nem olhar, não pode fechar, quero ver não. Nós precisamos viver no presente, não no passado. E a melhor forma de se viver no presente é aprender novas atitudes, limpar a nossa aura. Aquela pessoa que nos atingiu hoje, ela é vítima de si mesma, como nós. Precisamos começar a treinar esse olhar compassivo, porque muitas neuroses, muitas imagens, muitos pensamentos que a gente não sabe lidar, é fruto da nossa incapacidade de se perdoar. Porque nós somos inflexíveis com os outros.
À medida em que nós começarmos a entender que os outros erram e nós também erramos, e que nós precisamos agir como Paulo de Tarso, como é que Paulo de Tarso fez? Outro romance de Emmanuel, mas esse também está no Evangelho, no Novo Testamento. Quando Paulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, e Jesus aparece para ele, e ele vê aquela luz, e vê Jesus, lembra até aquela música do Roberto Carlos, né? Essa luz só pode ser Jesus. O que Paulo faz? Ele diz: ai meu Deus, eu o ajudei a chicotear Estevão, ai meu Deus, eu estou querendo ir matar. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Numa dos textos deles, ele diz: deixe os rudimentos do homem de ontem e caminho para o homem de amanhã. Falando mais ou menos com as minhas palavras. Nós precisamos não ficar remoendo o ato falho e entender que todo o erro do passado, nós não teremos como voltar ao passado. Então a culpa que nós colocamos dentro de nós é uma incapacidade de se perdoar. Essa incapacidade de se perdoar passa pela incapacidade de perdoar o outro. Olha que coisa engraçada, né? A mente humana, divinamente elaborada por Deus, exige que, para que nós nos livremos das nossas neuroses, nós livremos os outros de imagens da culpa, do ressentimento e da raiva. É perdoar. E pensar que a gente poderia estar livre de tudo isso desde há 2000 anos, quando Jesus falou: quem bater na sua face, dê a outra. O que faltou? O que faltou? Nosso orgulho não permitiu que nós dessemos a outra face. Nós precisamos, a partir de hoje, refletir sobre a necessidade de diminuir a nossa alta importância. Nós não somos o mocinho do filme. Nós não somos a cereja do bolo. As coisas irão acontecer conosco também. E um belo dia, que será daqui a muito tempo, nós estaremos sofrendo uma situação que será a última dessa vida. Aqueles que forem de forma de enfermidade, o pé vai começar a ficar gelado, a pessoa vai começar a ver o avô, os entes queridos que se foram. Ali você começa a fazer seus Pai Nosso da vida, porque chegou a hora, né? No livro Falando da Terra, há um caso desse, em que o companheiro, agora esqueci o nome dele, ele narra o seu ato de desencarne. O livro Falando da Terra é do Franciscano Xavier, são diversos espíritos. E esse Romeu de A. Camargo, desencarne, esse espírito conta dizendo que ele estava enfermo e num dado momento ele olha para a cabeceira e vê Dr. Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele fala assim, ele pensa com ele mesmo: puxa vida, a enfermidade ativou minha vidência, eu estou vendo o Dr. Bezerra, minha vidência está, eu estou vendo ele nitidamente. Aí o Dr. Bezerra toca no ombro dele: ô Romeu, não é vidência não, você já está aqui entre nós. Nós precisamos entender que, apesar de nós sermos nós também vamos desencarnar. Nós também vamos sofrer adversidades. Nós somos vulneráveis. Nós não somos o super-homem. Nós somos super-homem se quisermos entender que nós somos espíritos imortais e indestrutíveis. Mas esse corpo físico, ele é perecível. O corpo físico morre,
Por que dá tanta importância às ações do mundo físico, se a vida é um palco? A vida é um teatro em que nós somos adredemente colocados em circunstâncias que possam nos dar aprendizado. Se nós valorizarmos demais o ato mau, nós ficamos presos ao passado. Uma ação que ocorreu lá no passado, ela hoje é apenas memória. Se nós valorizamos essas memórias, nós ficamos presos ao passado. Se nós ficamos presos ao passado, nós ficamos presos a imagens. Essas imagens repercutirão no nosso campo áurico e chegará ao corpo físico em forma de doença, dificuldade, limitação, que pode ser inclusive limitação de compreender as coisas, limitações cognitivas. Esse embrutecimento físico externo é fruto do embrutecimento da alma. Para que nós possamos cogitar de um cérebro clean na próxima vida, com uma excelente memória. Por exemplo, um orador espírita, eu não assisti, eu acho que quando ele desencarnou, eu acho que eu nem era espírita, ainda era muito novo, Newton Boechat, mas eu já li os seus livros que ele fez com o médico lá do Largo do Machado, Gilberto Cardoso, Pérez Cardoso. O Newton Boechat tinha memória, o nome que dá? Memória fotográfica. Ele lia um livro uma vez só e nunca mais esquecia. É uma coisa tão fantástica que há pouco tempo deu no Fantástico uma pessoa com coisa parecida. A pessoa também mostrou. A memória fotográfica existe, mas isso não é privilégio, isso é conquista. Conquista de um perispírito saudável. Nós não vamos ter uma memória fotográfica, a não ser que isso seja uma missão, aí é uma coisa que não é fruto da nossa conquista, mas é na próxima vida. Mas nós podemos começar a organizar a nossa vida hoje, para que nas próximas vidas nós possamos começar a cultivar isso. E quem sabe na 10ª próxima vida nós não tenhamos. Isso é uma caminhada, é um aprendizado. Não há milagres. Você não pula a evolução. Você conquista no primeiro ato. Falando sobre o perdão na nossa casa espírita, e uma técnica boa para nós exercitarmos o aprendizado do perdão, uma técnica muito boa é nós falarmos sobre o perdão. Fazermos estudo, fazer palestra. Por quê? Porque você é obrigado a estar em contato com a literatura, a refletir, né? Você é o grande beneficiado. Mas eu não faço palestra. Arrisca escrever um artigo. Não, mas ninguém vai publicar, não tem problema, você vai ler. É um exercício. Você vai lidar com aquela temática e as ideias vão fluir. E você vai construir argumentos que você pode até falar para os outros, mas você vai usar para você. Como essa de encher a boca de água, criar um distanciamento, entender que se você foi atingido por alguma coisa ou por alguém, aquela pessoa é um instrumento da lei. Você não precisa se vingar dela, porque a lei, assim como te atingiu, ela vai saber educar aquele indivíduo. Você está sendo educado agora. Aproveite a chance para crescer. Nós precisamos entender que todo o nosso processo
de crescimento passa por um estudo metódico e, muitas vezes, involuntário. No nosso estudo lá, a gente estava falando sobre o perdão. E uma colega nossa do estudo comentou que a sogra dela fez uma coisa com ela 10 anos atrás. A sogra não entendeu a situação que ela e o filho estavam passando e a sogra não ajudou eles. E nas palavras dela, ela tinha condições de ajudar financeiramente o casal, mas ela não ajudou, não quis ajudar. E ela disse, numa sinceridade profunda, que volta e meia, ela fala com a sogra, mas volta e meia aquela imagem de 10 anos atrás, aquilo volta à mente dela. E ela se pega pensando nisso. Puxa vida, ela podia ter ajudado, mesmo ela já tendo ajudado depois. Falei com ela, é exatamente isso aqui que o Hamed está dizendo. Essas coisas ficam na nossa... E se a gente deixar, acumula. Porque junta esse ressentimento com esse, e chega a nós ficarmos neuróticos. Se não nessa vida, na outra. Então eu falei com ela o seguinte, eu não tenho condição de dizer que isso vai funcionar, mas é um bom exercício. Experimenta, toda vez que essa imagem vier, ore pela sua sogra, mas ore e peça. Eu peço perdão a Deus por ter chegado nessa situação, de ainda lembrar disso. E quero que ela seja muito feliz, que ela receba toda a felicidade do mundo, que seus caminhos se abram, que ela seja próspera, que tudo que for de bom e melhor que eu quero para meus filhos, eu quero para ela. Você pensa assim para ela. Ela falou, mas e se... Aí ela falou, mas e se não for sincero? Eu falei, o que é sinceridade? Se você estiver mentalmente, sozinho, fazendo isso, ninguém nem está vendo o que você está fazendo. Você está fazendo porque você acha que isso é importante. Então isso é sincero. Você pode não estar no ato dessa prece, saindo uma energia de luz, chorando, mas o simples fato de você estar vibrando positivamente para aquela pessoa, já mostra que você está sendo sincero. É um ato artificial, mas que você criando esse hábito. O pedreiro pegou a grana e sumiu. Em vez de xingar o pedreiro ou mandarem cercar o pedreiro, você ora pelo pedreiro. O menino disse que ia entregar a janela, não entregou. O motorista não parou com o ônibus. O cara me fechou na rua, eu estou atrasado. Eu perdi meu emprego porque a entrevista eu cheguei atrasado. A indignação vai ocorrer, mas aí a gente vai e ora pela pessoa, vibra. Pode não ser que a gente ache que esteja sendo sincero, mas o ato é sincero. E quando a gente se habitua a fazer isso, a gente começa a abrir portas para novas compreensões. A gente começa a, inclusive, evitar sintonias com nossos atos do passado. Então é aquela história que a gente vê na literatura. O cara perdeu um dedo. Aí ele vai reclamar com a espiritualidade. Eu sou espírita há tanto tempo. Nós estamos vendo aqui que você, na vida tal, era cortador de braço. E nessa vida você ia perder o braço. Os 2 braços. Né? Mas, como você, nessa vida, foi uma pessoa dedicada, orava por quem te maltratava, quando alguém fazia alguma coisa, você vibrava por ela, você começou a mostrar que já está aprendendo. Então a lei, ela é sábia. A lei não é para punir, a lei é para educar. Então, eles viram que você com 2 braços poderá ser útil. Você leva quentinha, esses braços aí, eles estão saindo dessa vibração negativa. Então a pessoa perdeu um dedo. Então nós precisamos começar a cultivar o quê?
um presente saudável para um futuro saudável. O perdão é a chave. Reduzir a nossa autoimportância o caminho. Precisamos nos dedicar a isso meticulosamente, diariamente, com nossos entes queridos dentro de casa, para que nós possamos, daqui a 10 anos, estar muito melhores do que hoje. Vou deixar alguns minutos, né, para pergunta, né? Não é isso? Vou... Já. Então, gente, vamos, a partir de hoje, combinar que vamos orar por todos os pequenos deslizes que nós sofremos, que nos fazem. Porque essas pessoas estão enfermas. E todo enfermo precisa de quê? De mais vibração negativa? Não. O enfermo precisa de preces para sair do inferno mental que ele se encontra. E fazendo preces para o enfermo, nós também saímos do nosso inferno mental. Ok? Que Jesus nos inspire. Continue nos inspirando, amparando e estimulando o nosso crescimento. Agradecemos ao nosso irmão Anderson Fernandes Santos pela exposição doutrinária. Com certeza nós assimilamos o máximo de aprendizado à luz da doutrina espírita. Nós temos alguns minutos, 10, 15 minutos no máximo, para perguntas. Aqueles que queiram fazer perguntas ao nosso irmão, está aberto somente para esse fim, para esse objetivo. Paulo e Estevão é um livro maravilhoso, é um livro que ele muda as pessoas, e há 2000 anos. É um livro maravilhoso que, pelo menos em mim, que até então não sabia que tinha essa capacidade de chorar, quando eu vi a cena em que Jesus aparece por Emmanuel, eu comecei a chorar, e o livro me fez mudar a visão de ver Jesus. Eu via Jesus de uma forma, né? E a partir daquele livro ele fez eu comecei a entender o Jesus na visão espírita a partir daquele romance. Fez uma alquimia, uma mutação. E eu acho que faz todo mundo que lê começa a entender o que é Jesus para a doutrina espírita, lendo há 2000 anos. É um livro imperdível. Não morram antes de ler. Bem, meus irmãos, nós recebemos aqui visitante de primeira vez, Deise Lúcia. Quem é a dona Deise Lúcia? Seja bem-vinda, minha irmã, à nossa casa, Centro Espírita Neocardecista, que possa ter realmente